O leproso purificado. Mateus capítulo 8 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Até aqui. Quinto dia da nossa campanha de oração. Essa palavra que o Espírito Santo traz ao nosso espírito, desse leproso purificado. Uma coisa que me impacta, né, quando eu leio essa mensagem é a simplicidade do milagre. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Não é subindo escada de joelho que a pessoa vai ver milagre de Deus. Não é levando objetos, entre aspas, dito ungidos para dentro de casa que a pessoa vai ver milagre de Deus. Não é acendendo vela que a pessoa vai ver milagre de Deus. Apesar que se fosse quem acende vela, acende para quem está na escuridão. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro, ele brilha mais que o sol ao meio-dia. Ele habita em luz inacessível. Ele é que dá a luz é dele. Não precisa nada disso. Então esse homem se aproximou de Jesus, que o Espírito Santo nos leva a entender: quanto mais você toma conhecimento das coisas de Deus, mais determinado e mais claro diante dos teus olhos vai ser o milagre que Deus vai operar. Ele chegou para Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Vamos pegar essa frase desse homem: se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não disse: Jesus, tu pode me tornar limpo? Ele não perguntou. Aqui tem um ponto final, não tem uma interrogação. Nesse versículo 2, ele adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ponto. Tu quiser, tu pode. Primeiro, ele não perguntou a Jesus se Jesus podia. 2, ele não perguntou se dava para Jesus fazer. 3, ele não perguntou se naquela hora, naquele dia, Jesus poderia fazer aquilo. O nosso Deus é Deus de milagre, opera a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer dia, qualquer noite. Lembrando que é noite diante dos nossos olhos, porque diante dos olhos dele não existe essa noite que nós enxergamos, porque com ele mora a luz. Então não tem escuridão diante dos olhos dele. Então esse leproso foi para Jesus com uma determinação, pela simplicidade que o mover da palavra gerou dentro do espírito dele. Como é um culto de oração, como nós devemos chegar até o Pai? Através de Jesus, crendo totalmente, como Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, será feito. Simples assim? Simples assim. O que os crentes não entenderam até hoje, e esses pilantras, salafrários, mercenários da fé, né? A gente sabe que é uma fé falsa. Roubam o povo, enganam o povo, vendem objeto dentro dos templos para o povo. É garrafinha de água, é óleozinho, é rosa, é chaveiro, é caneta. Esses camelôs, esses pilantras estão roubando e acabando com o povo, porque o povo não entendeu a simplicidade que o poder extraordinário da palavra de Deus opera na vida do ser humano. Esse homem entendeu. Gente, Jesus nos deixou somente palavra. Nós fomos resgatados do mundo através das palavras de Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus. Quem é Jesus? A palavra, o Verbo de Deus.
Vê o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Então é através da palavra que a gente recebe o milagre, é através da palavra que a gente é curado. Não citamos sempre aqui, Hebreus 4,12, a palavra de Deus penetra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração dos seres humanos. Tudo é pela palavra de Deus. E essas pessoas que recebem e pegam alguma coisa na mão que esses homens vendem dentro do templo, eles não comparam se aquilo está dentro da palavra de Deus, porque não está. Nada do que eles fazem está na palavra de Deus. É armadilhas de Satanás usando a boca daqueles lobos satânicos para roubar o povo. Na televisão está aí, é só ligar e ver. E na internet também, de ponta a ponta. Então esse leproso foi purificado, indo até Jesus. Agora tem um mistério, outro mistério que tem nessa frase dele. Ele já foi para... Engraçado, quando a pessoa tem fé, repara bem, eu já disse isso há tempos atrás aqui, a oração da pessoa é diferente, o jeito de andar é diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de se comportar é diferente, o jeito de proceder nas determinadas situações do dia a dia é diferente, tudo é diferente. Ele já foi para Jesus dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Ele foi para Jesus com uma palavra diferente. Outros também receberam milagres, clamando: Senhor, tem piedade de mim. Outros diziam: Senhor, ordena uma palavra. Esse homem foi até Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Tu tem que entender que quando Deus diz eu quero, não tem demônio, não tem treva, não tem diabo, não tem mundo, não tem governo, não tem ninguém que vai impedir o milagre de chegar na tua vida. Ninguém. Aleluia. É essa palavra dessa semana que a gente vai colocar em oração até a próxima quinta-feira. Senhor, se tu quiseres, tu pode. Senhor, se tu quiseres, tu pode. Mas aí eu vou colocar minha oração crendo que Ele pode. Eu vou para Ele em oração crendo: Senhor, a Ti ninguém engana, Tu está vendo que eu creio que Tu pode. Agora, se Tu quiseres, Tu pode. Ele pode todas as coisas. Vamos ver 7 coisas agora na atitude desse homem. Na atitude dele, ir até Jesus, leproso. O leproso ele tinha que ficar fora do arraial. Leproso não podia estar no meio da sociedade. Leproso ele tinha que gritar quando alguém se aproximasse pela estrada, pelo caminho que ele tivesse. Ele tinha que gritar, dizendo: leproso, leproso, para que as pessoas se desviassem. Era uma situação de humilhação, tristeza, angústia. Não podia estar no convívio da família. Vivia totalmente à margem de tudo. Levanta a tua mão e diz assim: Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. E ainda há milagres extraordinários. E ainda esse mês eu vou ver na minha vida da parte do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Primeira coisa, esse homem conhecia quem era Jesus. Quando tu conhece a pessoa, tu fala com ela diferente. Vai falar com uma pessoa na rua que tu não conhece, tu fala de um jeito. Fala com uma pessoa que tu conhece, tu fala de outro jeito. Fala com uma pessoa que tu tem intimidade, tu fala de um outro jeito ainda. Esse homem conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Nós conhecemos Jesus e temos intimidade com Ele. Amém? Você tem intimidade com Ele? Aí você vai entender. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse homem entendeu a simplicidade do milagre. Ele não foi pulando, ele não foi gritando, ele foi até Jesus com humildade, com simplicidade,
e recebeu uma palavra poderosa. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Por que está escrito aqui, e o adorou? Porque quando você crê mesmo na palavra de Deus, você está adorando a Deus. Tudo que Jesus deixou para a gente foi palavra, e tudo que Ele sempre quis e continua querendo é que o homem e a mulher creia, dê crédito à palavra dele. Quando você faz isso, ele vê, porque ele não precisa perguntar a ninguém, ele conhece tudo. Quando você faz isso, ele vê que é verdade, ele recebe a tua oração como uma adoração. Por isso que Jesus fala lá em João capítulo 4, 24, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Faça da tua oração uma verdadeira atitude de adoração a Deus, tirando todo e qualquer tipo de incredulidade, todo e qualquer tipo de dúvida. Eu vou orar, e se o meu Deus quiser, Ele vai fazer e ninguém vai impedir. O que você está esperando? As coisas acontecer? Não, estou esperando o meu Deus querer, porque quando meu Deus quer, eu não tenho que olhar para as coisas vão vir até a mim. Número 3, que a gente enxerga diante desse homem. Esse homem desejou ir até Jesus. Você tem que desejar ir até o Pai em oração. Tem que ter o desejo. Se não tiver o desejo é um diferencial muito grande. Eu vou orar ao Pai porque eu estou com desejo de orar. Eu vou orar ao Pai desejando orar ao Pai. Eu vou orar ao Pai porque eu estou com ânsia, com aquela gana de querer. É um desejo, é um paladar do meu espírito. Número 3 é isso. Ele desejou. Deseje. E seja desejado por Deus. Meu Pai procura os verdadeiros. Tem muita gente com adorações falsas, mas só os verdadeiros adoradores é que acham graça diante dos olhos do Pai. Tu é um verdadeiro adorador? Uma verdadeira adoradora? Então tu vai achar graça diante dos olhos de Deus, ainda essa noite, nessa madrugada, quando você estiver orando, nessa manhã, nessa tarde, na hora que você estiver orando. Número 4, que a gente vê diante dos olhos de Deus, nessa passagem, Jesus não olha para o teu problema. Repare, em nenhum momento Jesus fala: o leproso, ele é leproso, você é leproso, né? Há quanto tempo tu é leproso? Jesus não te pergunta, não te questiona, porque Ele te conhece. Então, número 4, quem é conhecido de Deus tem uma investida diferente de Deus. Jesus conhecia esse homem. Jesus não conhece tudo e conhece todos? Sim. Mas aqueles que são íntimos de Deus, Ele tem uma atitude diferenciada em relação a eles. Número 5, que a gente olha nessa atitude desse homem. Aleluia. Disse Jesus que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Ele botou uma frase: Senhor, se quiseres, pode tornar-me livre. Essa foi a oração dele. Essa foi a oração dele. Mas foi uma frase de fé. Tem pessoas que ficam 1, 2, 3 horas orando sem fé, sem conhecimento. Não é importante passar 1, 2, 3 horas orando, ou mais, ou o dia inteiro orando? Sim, é importantíssimo. Quanto mais oração, mais intimidade, mais aproximação de Deus, mais tu vai ver as coisas se processarem, mas com fé, como verdadeiro adorador, com alguém que desejou ir diante de Deus, não com alguém que quer dizer depois para o outro, para o vizinho, para o amigo: tu ora quanto tempo, hein? Eu oro tantas horas. E há quantos momentos de fé na tua oração? Aí é que está o mistério. Aleluia. Número 5, que a gente enxerga na vida desse homem, desse leproso, que foi purificado com a palavra de Jesus. Na hora que Jesus dá a palavra,
ele não questiona: Senhor, será que eu fui purificado mesmo? Isso não vai voltar mais? Isso não vai mais acontecer? Nunca mais eu vou ficar leproso? Eu estou curado até quando? Recebe essa palavra que você vai ouvir aí. Tudo que Deus faz com a palavra dele é para sempre. É para sempre. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Tu recebeu o milagre pela palavra, e é pela palavra que vem o verdadeiro milagre. Então, para sempre, esse milagre vai acompanhar a tua vida. Não vai se ausentar, vai ficar aí para sempre. Número 6, também importantíssimo, que você vê na atitude desse homem. Disse-lhe então Jesus, versículo 4, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra ao teu sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus sabia que podia contar com ele para testemunho. Deus pode contar contigo para uma vida de testemunho. É muito legal quando tu conta o testemunho dos outros. Poxa, maravilha, desde que o testemunho seja verdadeiro. Muito legal, é maravilhoso. Mas é o teu testemunho pessoal que vai glorificar a Deus na tua vida. É o teu testemunho pessoal. É o teu que vai glorificar a Deus na tua vida. E número 7, eu sempre quando falo isso vou repetir a mesma coisa, tem muitas outras coisas, poderia estar sendo colocado, mas devido ao avançar das horas. Número 7, sétima coisa que se observa nessa atitude desse homem, nesse momento de encontro com Jesus. Repare, ele não pediu alguém para ir até Jesus, ele foi falar com Jesus. Tu encontra quanta gente na rua, ora por mim? Ora, claro, devemos orar uns pelos outros, está escrito. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas a própria pessoa não ora, nem uma vezinha sequer. É importante você orar pelo teu irmão, é importante o teu irmão orar por você, mas também é importante que você ore diante do Pai, colocando a tua vida. Deus quer ouvir aquilo que sai da tua boca, que sai do teu espírito. Não, hoje eu saí para passear, mas tem uns crentes lá perto da minha casa, já pediu um para orar por mim, pediu outro para orar por mim, o outro para orar, o outro, e você já orou? Conheci um rapaz que ele ficou acamado com pancreatite aguda, 100% de mortalidade, pâncreas dele totalmente comprometido, de tanto abrir a barriga dele, já estava como que um fecheclé na barriga dele, recém-casado, uma filhinha pequena, todo entubado no leito de hospital. Tinha igrejas que estavam orando por ele, tinha muitas pessoas orando por ele, mas uma certa noite, ele resolveu levantar a voz em oração. O povo estava orando por ele, ele ouviu o Espírito de Deus falar com ele: por que você não me pede para te curar? Naquela hora ele disse, em pensamento, estava todo entubado, que ia ficar curado, porque ele entendeu que era ele que tinha que abrir a boca e ele tinha que clamar. Deus quer ouvir a tua oração. Ele já sabe o que você vai falar, ele é onisciente, ele conhece tudo, mas ele quer te ouvir. Ele tem prazer em falar contigo. Oração para mim traduz em intimidade. Com quem tu é íntimo, tu não tem prazer de conversar, de ouvir, de falar? Deus quer que você tenha prazer em ouvir e falar com Ele, como Ele tem prazer em te ouvir e falar contigo. Então ore você pela tua própria vida. Esse homem foi ele que foi até Jesus. Ele disse: olha, Jesus está passando lá, eu vou ali fazer um lanche, eu vou ali passear no shopping, vai pedir ele para me curar, que eu sou leproso, está ali, ó, ali depois da curva, vai lá que eu vou para cá. Não, ele foi até lá, ele foi falar com Jesus, e Jesus se agradou da atitude dele. Ele foi até Jesus adorar Jesus, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E diz: olha o efeito de quem adora a Deus em oração. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. Glória a Deus. Por que Jesus tocou nele?
e depois disse: quero ser limpo. Ninguém tocaria num leproso. Ninguém. Mas Jesus toca. Ninguém pode tocar na causa que tu está passando, no que tu está vivendo. Ninguém pode te ajudar, mas Jesus pode. Amém. Ninguém, a você que está ouvindo essa mensagem, poderia te curar. O médico não pode te curar. Está condenado pelos médicos, usa essas expressões, né? A medicina, a ciência falou que não pode, mas Jesus pode. Aleluia. E Ele vai te tocar hoje, nesse momento que você está vendo essa mensagem. Aquela porta que está fechada, que ninguém pode abrir, ninguém pode mudar aquele caos. Já tentou de tudo, está perto de entrar na depressão, porque não tem mais jeito, mas Jesus pode. Não entre na depressão, entre em oração. Mateus 6,6. E tu, quando orares, entre no teu quarto, fechando a tua porta, orarás ao Pai, dizendo assim: olha, e o Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Tu vai orar a Deus dizendo assim: Senhor, se quiseres, pode. Pode o quê? Pode me tornar limpo, pode me tornar curado, pode abrir uma porta para mim de uma causa impossível, pode entrar naquela causa que advogado não dá jeito, pode julgar aquela causa dos que estão falando de mim pelas costas. Tu pode tudo, Jesus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Escolhe essa palavra no teu coração, deixa Deus ser Deus na tua vida, e a Ele seja toda a glória. Até aqui nos tem ajudado o Senhor, e sem Ele, sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer.